Olá, oi, boa tarde, boa tarde. E vamos começar com o direto hoje, com uma live super bacana, onde eu vou ter uma convidada muito especial. Tudo bem? Sou Claudine Bernardes e estou bem feliz de estar aqui com vocês. Já faz bastante tempo que eu não estou fazendo lives, mas hoje eu preparei uma live especial onde eu quero apresentar para vocês uma pessoa que é uma profissional que trabalha com os contos oi Vanessa, e que eu tenho certeza que vai agregar muito à vida de vocês e que vocês vão gostar de conhecer o trabalho dela. Já está entrando aqui, já está entrando a Ana Rossetto. Eu quero apresentar para vocês a Ana Rossetto, que se transformou numa amiga para mim, uma pessoa especial, que tem um projeto, um projeto de vida e também o trabalho dela toca a vida de muitas pessoas. Oi, tudo bem? Vou dizendo oi para todo mundo. Sejam bem-vindos. E eu vou anotar aqui o tema e a Ana já está entrando, ok? E vocês se preparem para fazer as perguntas. O tema de hoje vai ser contos biográficos. Olha só que legal isso, contos biográficos. Ok? Contos biográficos. E o poder é exatamente esse poder dos contos para transformar. Contos biográficos com Ana Rossetto. Eu quero apresentar ela para vocês, porque eu acho que ela vai entrar com o perfil dela da contoterapia. Então, eu vou anotar o nome dela aqui para todo mundo saber. Rossetto. Muito bem. E vamos fixar esse comentário. Fixado o comentário, vou buscar agora a Ana e vou trazer ela para vocês aqui, porque a Ana eu conheci há 2 anos atrás e nós vamos falar aqui de como nós nos conhecemos, como foi bacana, como o nosso trabalho tem uma linha, tem uma linha aí juntinha, que tem muitas coisas em comum, mas também tem muita coisa distinta, para vocês conhecerem um pouquinho, porque muitas pessoas perguntam: teu trabalho é igual da Ana Rossetto? Ou perguntam para ela: teu trabalho é igual da Claudine? Então hoje nós vamos responder essas perguntas. E eu vou convidar aqui a Ana para vocês. Vamos ver onde está a Ana. Ana, onde você está? Ops. Ana, onde você está? Aqui está. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui com a gente. E vocês que estão entrando já vão pensando nas perguntas que vocês querem fazer. Ana! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Ah, que legal! Obrigada pelo convite. Que prazer te ver. Então, Ana, só isso. A Ana e eu, nós estamos perto uma da outra, ou seja, a gente não está muito longe, porque para quem não Não, sabe, eu estou na Espanha e a Ana está na Inglaterra. sim, sim. A Ana Lira tá perguntando, vai ficar gravado? Vai! Vai Acho que ficar vai pro gravado. seu IGTV, né, Vai, Clau? vai para o meu IGTV, sim. Vai ficar gravado, Aí depois eu porque compartilho também. exatamente, essa conversa tem que ficar gravada, né, Ana? Oi, Fernanda! Sim, verdade. Oi, Vanessa! Que gostoso, né? Esse encontro Entrando aqui, assim. tá todo mundo entrando aqui, que legal, que gostoso. Então vamos lá, eu com a minha Vamos. varinha, né? Quem sabe aqui já sabe que eu ando com a minha varinha. Aham. Eu com a minha varinha. E fiz a mágica de trazer hoje a Ana para vocês, para quem não conhece, conhecer esse ser humano maravilhoso, Ai, né? que legal. Que nos encanta quando conta histórias e que escolhe umas histórias muito bacanas. Então, Ana, olha só, eu quero que você se apresente para o meu público, para o teu público que esteja entrando. Eu sou Claudine Bernardes, Isso. sou escritora, sou especialista em contos e fábulas terapêuticas, sou autora de alguns livros que estão aqui atrás, Carlota, Amendoeira, tá aqui o nosso, né, Ana? Do É, Conto do nossa. Clube. Exatamente, tá aqui também na minha mãozinha. Ó, ó que Aham. bonita. Ai. E, então, eu vivo na Espanha, também sou editora, trabalho numa editorial chamada Sara Alejandria, sou a editora da coleção infantil da editorial, mas hoje eu não quero falar de mim, hoje eu quero falar sobre o trabalho realizado maravilhosamente pela Ana Rossetto, minha amiga do coração, né? Sim, sim, Que a gente já compartilha muita coisa juntas e muitas ideias, nós trilhamos esse caminho dos contos juntas. sim. Vem, Ana, se apresente para o Vou. Oi, para você que tá aí, eu sou Ana Rossetto, eu sou conterapeuta. Como a Claudine falou, eu tô morando na Inglaterra agora.
Mas a gente se conheceu quando eu ainda morava no Brasil, quando a Claudine foi para lá. Eu acabei entrando nesse mundo dos contos pela porta lá das terapias. Eu sou formada em reprogramação biológica, que é uma abordagem terapêutica que contempla nessa metodologia de atendimento os conhecimentos da nova medicina germânica. Então, a gente está olhando para as doenças, né, para os conflitos biológicos e qual é a percepção de mundo que a gente tem que está levando a gente a desenvolver essas doenças. Ela contempla também as leis do amor, né, as leis sistêmicas da constelação familiar sistêmica. Daí a gente também tem PNL, tem saúde quântica, nossa, tem um monte de coisa. E eu também vinha da comunicação não violenta. E aí eu estava procurando algo que fosse mais profundo, mais significativo, sabe, que fosse além da performance da contação de história. Eu queria, assim, o esqueleto, como fala a Clarice lá no livro dela, eu queria ver, sabe, a essência. E aí, gente, aí achei Claudine. Daí fui para Curitiba, que eu sou do Paraná. Claudine tava lá. Meu, gente, pensa, me apaixonei. Foi muito bacana, foi muito gostoso. Eu fiquei apaixonada e tô apaixonada até hoje. Foi bem bacana o curso de Curitiba, né? Foi bem gostoso. Foi um dia super intenso, mas foi bem gostoso. Foi bem legal. E nossa, foi tão significativo, foi assim, foi leve, como eu já sabia, eu já estava começando a trabalhar com contos, eu já estava criando contos na minha. Então, gradativamente, como eu percebi que eu precisava de presença, e isso veio da maternidade, eu precisava de uma presença que fosse mais inteira, que eu tivesse com os meus filhos, não pensando na lista do mercado ou dando uma olhadinha no celular, só para estar ali com as crianças. Eu queria que fosse algo que eu fosse verdadeira, que eu fosse autêntica, mas principalmente que eu fosse inteira. Aí eu tinha pensado, poxa, o que eu vou fazer? O que eu gosto e o que eles gostam, que a gente tem em comum? Aí eu fiz um curso de contação de história lá no início da maternidade. Mas só uns anos depois que as coisas começaram a se casar. Daí eu falei, bom, já que eu estou indo para esse lado de contação de histórias, eu preciso começar a me aprofundar, né? Não é necessariamente a apresentação, mas é saber utilizar. E aí a conta-expressão chegou assim. E foi tudo que eu queria, assim, sabe? Foi leve, mas ao mesmo tempo foi tão... Mexeu com coisas que até hoje elas reverberam. Haja vistas... Não, aí eu me mudei pra cá. Daí, não, eu tenho um monte de coisa pra contar. Eu tem muita coisa. Vai contando pouco a pouco. Vai contando pouco a pouco que a gente tem tempo. Então, boa. Aí, eu até postei esses dias, porque, gente... O conto é um troço que pica na gente, não tem jeito. A gente trabalha com isso, mas a gente já foi pega por... várias histórias e vários contos que foram significativos em nossas vidas, tanto pra gente quanto pros filhos, pra vida familiar, assim vai, né? Pro trabalho e tal. Mas a Claudine, aquele conto eu não esqueço, o bendito conto da árvore que você contou lá pra nós. Na minha imaginação é um carvalho gigante. Quando eu chego aqui na Inglaterra, eu preciso... Aquele conto que a Claudine me contou lá no curso de conexpressão, né? Ele continuou fazendo sentido, faz sentido até hoje. Eu passei por um momento desafiador com meu filho no início da aula, os dois ficaram... Eu tenho 2 meninos, e o mais novo ficou em escolas separadas. E aí, assim, país diferente, cultura diferente, língua diferente, um baita desafio para as crianças, né? E ele ir para a escola não era fácil. Na frente da escola tinha um carvalho gigantesco, assim, sabe? Aí eu falei, não, esse carvalho, eu preciso de uma ajuda. Eu inventei uma estratégia de que o carvalho estava contando a história de todas as outras crianças que tinham passado na frente dele antes dele. A escola lá na época é de 1700 e pouco. O carvalho é de 1890. Eu falei, filho, tem tanta história este carvalho. Aí, claro que eu não contava tudo, eu contava um pouquinho. Aí o Carvalho só contou até agora. Ele quer que você venha amanhã pra você contar o resto. Aí eu ia indo, assim. E foi muito mágico. Como a Sherazade, né? Com claro! E aí, eu até gravei um dia, eu falei, Claudine, gravei um vídeo. Acabei de deixar meu filho, olha lá, é aquele Carvalho que eu fico olhando, eu fico lembrando de você toda vez que eu venho aqui pra escola, mandei pra Claudine. Foi bem legal, sim. Os contos, eles ajudam muito a fazer essas conexões e salvar a gente nesses momentos de desesperação, né? Eu também, assim, às vezes quando a minha filha tá muito alterada, eu digo assim, pra que eu vou contar um conto? E ela gosta muito que eu invente conta, aí eu vou inventando os contos para ela, né? E claro, os contos eles ajudam muito nessa conexão, né? Então tem que...
E mexe muito com a nossa imaginação, também mexe muito com a gente. E tem contos assim que realmente eles tocam a nossa vida de uma forma, né? E que permanecem aí. A beleza dos contos é isso. Mas, Ana, porque assim, ó, tu estudasse reprogramação biológica, aí tu falou assim que tu queria as outras coisas, mas como é que tu conseguisse juntar a reprogramação biológica com os contos? Não consigo entender. Quer dizer, não consigo entender, não. Eu entendo porque a gente já conversou sobre a gente já isso. conversou, mas você quer que eu clareie aqui, né? Quem tá aqui não entende assim muito. Explica um pouquinho os princípios da reprogramação biológica e como tu junta isso com os contos, porque eu me lembro que em muitas conversas que a gente teve, inclusive nos grupos que nós fazemos parte em comum, que algumas pessoas pediam, olha, eu tenho uma situação de um filho que tem um problema de urinar na cama ainda. Então, aí eles pediam um conto sobre isso, né? Aí a Ana vinha com uma resposta muito mais profunda. Juntava um ponto, mas vinha com uma resposta muito mais profunda. E eu ficava assim, nossa, da onde ela tirou isso? onde ela tirou isso, né? Sim, então, começou assim, a maternidade, já existia uma predisposição para começar a olhar para as relações, enfim, para mim mesmo, enfim, a gente se conhecer, se autorresponsabilizar e evoluindo como ser humano, com os nossos valores, enfim, antes. A maternidade, então, quando chegou, ela foi... Eu preciso dar conta desses seres humanos que eu coloquei no mundo, daqui a pouco eles vão estar inseridos na sociedade, é a minha responsabilidade. E aí? Aí, ok. E aí a gente foi fazer esse curso de reprogramação biológica, meu marido e eu, porque nós tínhamos muito interesse para entender como que funcionavam as relações. Então, quer dizer que se eu julgo meu pai e minha mãe, se eu saio fora de ordem, se eu acho que o que eles fizeram não foi legal, a minha vida começa a dar errado. Sim, começa a dar errado, porque eu saio do meu lugar de filha. Então, isso que eu tô te falando, assim, bem resumidamente, é conceitos de constelação familiar sistêmica. Mas e aí, quando eu tô doente? Eu sempre, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dor de garganta na infância. Muito. Era muito remédio. Aí você vai tomar antibiótico, amoxicilina, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Aquilo lá vai dando um piriri, e vai dando um revertério, e você vai dando todos os efeitos colaterais. E, enfim, né? A flora vai pro espaço. Aí eu falava, gente, mas só tem isso, não dá. Não tem outra coisa, mais né? tomar esses negócios. Não tem outra coisa, não. Tem uma resposta alternativa para isso? Sim. Aí esse olhar acabou conduzindo a gente para reprogramação, e aí a gente conheceu a Nova Medicina, que foi muito legal. A Nova Medicina Germânica, então, ela é do Dr. Hammer. Ele foi um médico alemão, um oncologista, que quando ele perdeu... Ele e a esposa dele eram oncologistas. Quando ele perdeu o filho dele, ele foi baleado por engano. Um tempo depois ele desenvolveu câncer no testículo e a esposa dele câncer no ovário. Aí ele disse, gente, mas nós somos médicos. A gente é médico, a gente se cuida, a gente sabe todo o protocolo, a gente já trabalha com isso, né? A gente é oncologista. Não tem motivo assim, a não ser que tenha a ver com a morte do nosso filho. Essa perda de filho, né? E aí, esse evento fez ele começar toda uma pesquisa para ir mapeando. Então, a princípio, ele estudou todos os tipos de câncer e depois a pesquisa se expandiu. E o que ele queria saber? Ele começou a perguntar, em vez de a pessoa chega com um sintoma de doença, e aí o médico vai procurar ali dentro, né, da anamnese de cada academia, de cada abordagem, para poder dar um diagnóstico para a pessoa e encaminhar o tipo de alopatia, o tipo de tratamento que ela precisa fazer e boa. Ele, quando as pessoas chegaram, a partir deste momento, ele começou a pesquisar. Então, mas o que aconteceu na sua vida antes? Você viveu alguma coisa traumática assim, assim, assado? Então, ele foi percebendo que a maneira como a gente percebe o mundo quando nós vivemos momentos e situações de trauma, inesperados, que tem um grande impacto emocional para a gente na hora que a gente está vivendo, sei lá, perde que nem ele, perdeu um filho, ou perdeu o pai, o filho se mudou de país e você perdeu o contato, ou você sofreu uma falência, ou enfim, todos esses eventos natural do dia a dia da vida, a maneira como a gente capta isso, internaliza isso, quando a gente resolve, o nosso corpo, ele finaliza a parte física, digamos assim. Então, o que ele percebeu? O primeiro passo era não olhar para a doença como se ela fosse uma coisa que a gente precisasse combater. Porque a própria palavra combater, ela traz esse cenário mental de
polarização, de tipo, é ruim, é bom. Não, doença é doença, tá ali por algum motivo. E aí ele chama isso de programa biológico de sobrevivência. Então, o programa biológico de sobrevivência começa com as nossas percepções de mundo conforme a vida e os eventos da vida vão acontecendo. E quando a gente resolve aquilo emocionalmente, a parte final desse programa biológico é a parte dolorida, que são as ites, as inflamações, as dores, os cânceres. O que a gente vai percebendo? Eu agora, como mãe e tal, enfim, pessoa que utiliza isso. Os nossos filhos, eles têm 9 e 7 anos, eles nunca tomaram nenhum antibiótico. Mas não porque a gente não quer dar, é porque por que a gente estudou isso? E que tipo de percepção de mundo que a gente tem, nós conseguimos já trabalhar as emoções deles para aqueles eventos. Então não chega no ponto de a gente ter que tomar. Quando dá uma dor de garganta é 1 dia, 2 dias. Quando dá cistite passa em 1 dia. Antes não, antes a gente tacava remédio. E era recorrente, sabe? Por quê? Sim. Porque eu não tinha a tomada de consciência de que, nossa, então toda vez que meu chefe, sei lá, me menospreza no trabalho ou não reconhece o projeto que eu fiz, o trabalho que eu tive e só valoriza a minha colega, eu tenho dor de garganta porque na minha percepção de mundo é muito difícil para mim engolir aquilo. Este evento é difícil de ser engolido. E aí vai mudando de pessoa para pessoa. Às vezes é difícil de ser digerido. Tipo, você até engole que o teu chefe não falou de você, que ele falou da sua colega, afinal ela merece também. Mas, poxa, que difícil, porque isso impactou 2 meses depois no aumento do salário dela. E você que está precisando de dinheiro, você não aumentou seu salário, e aí você não digere aquela situação. Então, você percebe, aí vai indo, sabe? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E sabe que tem. Eu fiz outro dia eu fiz também um curso de medicina emocional, exatamente por causa disso, né? Porque na verdade a gente sabe que o emocional ele incide muito sobre a vida das pessoas, né? E é verdade, é uma energia que está aí, a emoção é uma energia que está aí e que somatiza no corpo e que realmente ela influencia muito, né? O que você está falando realmente tem tem uma base de muita realidade. Olha só, porque você estava falando da dor na garganta, né? Eu sempre tive muito problema com a garganta, muito problema. Mas também eu era uma pessoa que eu tinha muito problema de assertividade, ou seja, eu era muito empática, mas não conseguia quando alguma coisa me incomodava, eu tragava. Eu tragava muito, né? E uma das coisas que, por exemplo, nesse último ano e meio, mais ou menos, que eu estou trabalhando como editora, uma das coisas que eu aprendi muito e que agora aprendi a desenvolver na minha vida é a assertividade. Expor a minha opinião e dizer, olha, não gosto do que você está me falando, não me fale assim, né? Colocar cada pessoa no seu lugar de forma respeitosa. Mas antes eu tragava e realmente eu tinha muito, muito, muito problema de garganta. Difícil de engolir. Exatamente. E nesse último ano, gente, é contado assim, ó, eu realmente não tive mais esse mesmo problema, sabe? Porque as circunstâncias emocionais pelas quais eu passava, eu já não passo mais para ela. Hoje em dia eu já consigo me expor e poder expressar o meu emocional de uma forma equilibrada, né? Sim. Isso é uma verdade. Agora, Ana, como é que você conseguiu juntar isso com os contos? Porque você trabalha com contos biográficos, que é o que eu quero mostrar para o pessoal. Vamos chegar lá. Queremos chegar, mas como é que você conseguiu sair desse ponto e fazer uma transição trazendo isso para os contos? Conta para nós. Sim, aí o que aconteceu? O que eu percebi, assim, se eu for resumir, nossa, então tudo isso que eu aprendi nessa formação, nisso que eu venho atendendo, a chave, então, está na maneira como eu percebo o mundo. Sim. Poxa, então nós não estamos falando aqui de mundo externo, aqui a nossa realidade. Na verdade, nós estamos falando de mundo interno. Da minha narrativa interna, né? Ou seja, exato. Que história que eu percebo a história e narro ela pra mim mesmo. Sim. Exatamente. Aí eu pensei, gente, opa, peraí, os contos são muito mais do que entretenimento. Essa estrutura de narração, as histórias que a gente conta, a gente usa histórias para trazer contexto. E aí você começa a lembrar de Gabriel Garcia Marques. E aí quando a gente olha para a vida e fala assim, a vida não é o que você que te aconteceu, é o que você lembra e como você conta. Você fala, ele tem razão, porque o trabalho o trabalho com a reprogramação é justamente isso. Fulano vem, te procura, sei lá, tô com cistite. Cistite é um conflito de demarcação de território. Você sentiu que aquilo que você considera como território foi invadido.
sei lá, por exemplo, a mim, quando eu tinha construído minha casa, uns 2, 3 meses depois deu um problema e eu não estava esperando aquilo, os empreiteiros tiveram que voltar. Tipo, ver eles entrando dentro da minha casa, aquela bagunça que eu tinha limpado a casa inteira, ai meu Deus, tudo novo, e os caras entrando com as botas. Gente, uma coisa assim, pra mim, aí eu começo a me conhecer. Nossa, então a minha casa, o trabalho que eu tive de limpar e deixar tudo bonitinho, limpinho, agora tem gente estranha entrando de novo dentro de casa enquanto eu tô aqui. Eu me sinto com o meu território invadido? Sinto, tive cistite quando eu compreendi isso. Então, Sim, por exemplo, como eu vou me conhecendo, eu vou sim. percebendo como que é a minha narrativa. Eu tô dizendo Uhum. pra mim que aquela pessoa entrando na minha internamente, né? Isso Sim, é que isso é inconsciente. inconsciente. É inconsciente. Eu tô dizendo Sim, pra mim que essa pessoa tá invadindo meu território, mas será que tá mesmo? Será que eu não posso me aproveitar dessa narrativa e pensar assim, poxa, essa pessoa tá entrando aqui para deixar minha casa ainda melhor? uhum. Será que eu não posso me movimentar? Porque é isso que os contadores de histórias fazem. A gente Sim, promove o movimento. Do aqui sim, agora pro era uma vez, do estamos aqui, daí você volta, você tem que ir para o seu mundo interno para buscar ajuda da sua imaginação para criar as imagens que a pessoa está sim, narrando na história. Então, esse movimento das histórias, no final das contas, é a mesma coisa que acaba acontecendo, porque daí a pessoa vai te procurar numa sessão de reprogramação. Você fala, então, a sua casa, seu território, você está entendendo a história que você está contando, sua percepção de mundo é que foi invadido. Será que foi invadido mesmo, fulano? uhum. Aí o paciente começa. A gente nem fala paciente, né? Mas enfim, a pessoa começa a pensar: não, foi sim, foi. Mas será que não dá pra Sim, gente ver? É essa a nossa metodologia no atendimento de programação. Aí eu falei, gente, em vez de eu chegar falando direto pra pessoa, por que eu não uso os contos? sim, E aí foi assim. Aí, a primeira pessoa, eu estava promovendo oficina de contação de história para pais, falando para eles, gente, vamos inventar, vocês não precisam ler se não tiver. Senta e aproveita esse momento, enfim, passando exercícios justamente para fazer isso que a gente faz e que é tão normal e para resgatar, na verdade, né? sim. Que a gente tá essa autonomia, essa imaginação da gente. Aí um colega falou assim: Ana, você não me atende? Não cria um conto? Aí eu falei: ai, fulano, não sei, eu posso te atender com reprogramação, mas me dá uns dias aí, eu vou ver se sai alguma coisa na minha cabeça. Aí eu entendi o conflito dele, o que ele estava me trazendo com a ajuda da reprogramação. Ali Uhum. não era uma questão física, era uma questão ele estava fora de ordem com o pai dele. O pai dele tinha passado, era muito rico, e aí veio a falência, e para ele, na adolescência, aquilo foi muito difícil, porque todos os Sim, amigos deixaram de olhar para ele. E aí ele estava julgando muito o pai dele fora de ordem total. Bom, pensei assim, o que, que vai contribuir? O que, que vai ser semente? Porque a história é uma semente, né? Que você sim, planta. sim. E aí, o Aham. que, que vai contribuir para ele se fortalecer e sair do lugar de filho que cobra e ir para o lugar de filho que aceita, que toma o que o pai tem para dar, que é Uhum. suficiente? Aí eu criei um conto, enfim, criei um conto baseado nisso, né? Aí E como foi a reação dele em relação a esse conto? foi bem legal. Ele adorou o conto. Aí, como era a primeira vez, eu estava começando a descobrir como que eu faço. Sim. Na reprogramação biológica, a gente tem um negócio que a gente reprograma principalmente os filhos, que era a época que eu mais estava, no filho bem pequenininho. Então, acontece as situações, dor de cabeça, xixizinho que faz xixi de noite na cama, tossezinha, febrezinha, todas as coisas a gente estava olhando com a reprogramação. Opa, começou a escola, tá difícil, ficou com alergia, não gostou do contato do amigo, o amiguinho mordeu, depois deu uma alergia uns 2 meses depois. E aí, essas coisas que a gente foi vendo, a gente fala no ouvido direito, porque anatomicamente é a parte que recebe no nosso desenvolvimento embriológico, e o esquerdo é o que elimina. A gente, à noite, quando 1h10 depois, depois que pegou no sono, porque daí você entra no sono REM, isso quer dizer que a sua frequência de onda cerebral ela é mais baixa, a gente sai de beta, o nosso mundo interno é mais real do que o nosso mundo externo, e isso facilita o acesso lá para aquele do nosso subconsciente, que é a parte que a gente produz imagens, que a gente produz símbolos, que a gente sonha, é essa Uhum. parte que fica entre um e outro, sabe? Aqueles Uhum. elementos ali do inconsciente e o consciente. É lá que a gente quer chegar. E aí, programa, filho, olha só, você tá com alergiazinha no rosto, esse foi um contato que você não gostou. Lembra que 2 meses atrás seu coleguinha te deu uma mordida? E isso não é um contato gostoso, não é uma sensação boa. Então a gente vai narrando, a gente vai dando nome para os sentimentos, vai colocando o que aconteceu dentro de uma sequência narrativa, que é o que você falou para mim,
que é o horizonte de significado. Eu falei, gente, é isso? É horizonte de significado. Aí, com o tempo, isso virou... Eu utilizava no começo como uma metáfora, né? Eu dava uma roupagem metafórica para isso. Mas hoje em dia, eu vejo que eu posso tanto olhar para o futuro, plantar uma semente com um conto metafórico, quanto eu posso contar uma história da minha vida olhando para minha memória, que são os contos biográficos. E aí, os contos biográficos, eu pensei, poxa, eu tenho então essa liberdade de movimento com os contos. Claro, sim, sim. Né? Tanto de significar, né? Isso. Tanto de ressignificar, como de semear para o futuro. Exatamente. Então, começou como um trabalho de semear para o futuro, vou plantar metáforas de movimentos, por exemplo, aquele rapaz que foi o primeiro que eu atendi, de movimentos onde ele se sinta satisfeito e inteiro de estar no lugar que está. Porque ele estava se sentindo vazio, ele estava se sentindo faltante, estava faltando alguma coisa na vida dele porque não estava vindo mais o dinheiro do pai. Mas não estava. Muda essa percepção de mundo. Aí começou o metafórico. Hoje tem esse metafórico também, que são as oficinas que a gente... o nome dela é Oficina Curativa, que a gente trabalha com reprogramação e tal, ela é mais para essa área. E tem as oficinas biográficas, porque eu percebi que também resgatar e compartilhar os nossos aprendizados, nossa, isso é tão impactante ouvir sobre a vida dos outros. Eu curto muito histórias reais, assim, sabe? Sim. E como a gente conta essas histórias, tomar consciência das histórias que a gente conta. É muito mágico. Agora, então, conta pra mim, assim, o teu foco de trabalho. Você tem, quais são as áreas que você atua? Assim, ó, tem os contos biográficos e quais são? Explica pra mim, assim, Sim, como que é isso, né? Exatamente, como você desenvolve esse trabalho com outras pessoas, se é através de oficina, se é através de trabalho individual, como é? Então, eu atendi a princípio só individual, com os contos metafóricos, e aí para entender. Porque, veja, um conto, uma história, uma série, um livro, um filme, enfim, ele não está narrando essa jornada do herói. Sim, o herói não exatamente. está superando um conflito, um desafio. Bom, se o herói lá do livro, da jornada, não está superando o desafio, por que o herói aqui do meu conto não está superando o desafio que eu entendi, que a gente entendeu junto com a ajuda da reprogramação? Ou seja, o desafio do rapaz, tranquilo. Acordou. Acordou. Fica no colinho. Água. Pera, vou pedir pro Tete buscar água. Vai contando, Ana, pro pessoal que eu vou dar água pra ela, tá bom? Vai contando pro pessoal como é que foi isso. Tá bom. E aí, então, beleza. Para você que tá vendo agora aqui sem Claudine, nossa, que doideira que é isso. Mas seguimos, então. Bom, o herói não tá... A jornada, o livro, o filme e tal. Ele tá narrando uma superação de um desafio. O herói ali da jornada, ele superou algo, né? Uma dificuldade, um conflito, um desafio. E aí, nessa oficina, a gente trabalha justamente para compreender qual que é o desafio que a pessoa tá passando naquele momento. E para isso, uma fala maravilhosa, a gente fica perdido falando sozinho, né? É muito doido, dá até um calorão. Pera lá, deixa eu tirar a blusa. Ai. Mas vamos. Mãe é assim, né? A gente tem que se virar nos 30 e conseguir fazer. E aí, a gente utiliza. Então tá. Então quer dizer que... Vou dar o mesmo exemplo de antes. Se a pessoa... Se a criança tá fazendo xixi na cama. Xixi na cama é um conflito de território, ou xixi. Tô explicando. Deu uma enrolada, mas continuando explicando a parte do conflito lá. Então, o conflito da pessoa, como o meu lá, que tive cistite, o meu conflito, o meu desafio, eu como herói, eu como heroína, enfim, na minha jornada, era superar a minha visão de mundo de que me dizia que a minha casa estava sendo invadida, o meu território estava sendo invadido. Né? E aí eu preciso... Enfim, aí eu posso precisar de várias coisas na roupagem metafórica. Pode ser uma fada madrinha, que pode ser minha sabedoria. Pode ser eu encontro um objeto mágico, tipo uma varinha que transforma isso num feitiço, assim, onde
o que estava ruim fica bom. Enfim, a gente pode viajar de várias formas. Essa era, no caso, a oficina biográfica, oficina de contos criativos, que é o que eu oferto hoje. Essa é a narração. Mas e ali, quando a gente está olhando para a memória, quando a gente está fazendo contos biográficos, o que você vai narrar? Você vai narrar, em vez de você pode narrar um conflito, claro, mas a estrutura... Meu filho tem 9 anos, fiz um pouco de reprogramação com ele, mas no lado esquerdo. Daqui a pouco eu leio isso para você. Aí. Tá, beleza. Vani, depois respondo. Quando você fala isso para o futuro, estamos narrando uma jornada, vamos descrever na nossa narração ali uma superação de um conflito. No passado, quando você está falando da sua própria vida, você vai falar dos seus aprendizados. Você ali também, de certa forma, viveu algo que foi desafiador para você, passou, e hoje você está narrando como foi isso para você. Você só não vai colocar fada madrinha, não vai colocar nada dessas coisas. Você vai falar assim, não, foi isso que aconteceu. Se quiser também, daqui a pouco, se der tempo, eu conto um conto biográfico. Do que é um conto biográfico meu. Mas assim, você pode contar histórias. Quando eu tava indo aqui na faculdade, quando eu fiz essa formação aqui de contos biográficos, gente, são histórias, assim, a moça, ela encontrou, a mãe dela se suicidou, ela foi a primeira que encontrou. Nossa. Então, esse é um momento tão difícil, desafiador, meu Deus, e ela pegou aquele momento e transformou aquilo num conto. E ela linkou com o fato de que ela era a rainha do gelo, porque a partir daquele momento ela precisou se colocar no mundo como a rainha do gelo. E hoje ela entendia e ela agradecia e se despedia da rainha do gelo nesse conto. Chega a dar um arrepio. Chega a dar um arrepio. Sim, eu também me arrepiei quando você estava contando. Achei é muito forte mesmo. Poderoso. A outra moça, ela tinha sofrido um estupro aos 19 anos. E ela quis contar essa história da vida dela em 3 partes. A parte do estupro, da escuridão, a parte da busca, e aí ela começou a namorar um rapaz maravilhoso, que era tetraplégico, e aí ela entendeu que ali ela se sentia segura porque ele não tinha movimento, e aí por fim, hoje, ela entende que ela conseguiu resgatar a feminilidade dela. Então ela narra toda essa vida dela. Gente, é uma coisa... Aí eu fiquei super apaixonada, porque a força da história real, nossa, ela é muito poderosa. E aí o que acontece? Então, assim, para atendimento, existe atendimento individual, que é onde que eu comecei, que é essa história metafórica de conflito, de vamos plantar uma semente e vamos entender esse conflito com a ajuda da reprogramação, que percepção de mundo que é e aonde a gente quer chegar. Ok. Isso virou uma oficina. Porque eu pensei assim, putz, é tão gostoso quando a gente tem autonomia, é tão gostoso quando a gente adquire esses conhecimentos e eles estão a nosso favor e a gente pode escolher quando utilizar eles. Porque daí, senão, sempre a pessoa vai ter que me procurar para ter uma história. Mas e se você criar a sua história? Então, a oficina de contos criativos, além de ser um atendimento individual, também é uma oficina que a gente faz em grupo e no último encontro todo mundo conta o conto que criou. E esse dos contos biográficos é uma oficina onde a gente também é em grupo. Sim. É que ela tá aqui comigo, gente. Ela acordou. Fica tranquila. A gente vai dando as pausas. Ainda bem que mãe desenvolve um senso de retomar os conteúdos. Antes de ser mãe, eu não tinha essa capacidade. Depois. Não, sim, né? E eu tenho que estar aqui e tenho que estar aqui, né, gente? Sim. Ela quer arco-íris, gente. Ela quer trabalhar no Canva com arco-íris. Arco-íris. Vale, já está. Já está. Aqui tu tens arco-íris, vale? Vale. Então, Ana. Então, hoje em dia, tu ensina para as pessoas como elas podem criar os contos biográficos? E os curativos, os metafóricos lá, né? Que são mais terapêuticos. Sim, então o objetivo é focar, não é na apresentação. Mas o foco é criar. Sim. Porque eu também concordo com o Albert Einstein lá. Aquela historinha da mãe, sabe? A historinha do filho e tal, que foi dela, falou, conte histórias, você quer que ele seja. Por quê? Porque realmente o conhecimento é algo que começa aqui, termina aqui, conheço, sei. Só a imaginação mesmo para você
Porque, gente, como é importante a imaginação e como a gente está carente disso hoje em dia. Tipo, se eu quiser criar uma cadeira, se eu quiser criar uma xícara, uma caneta, enfim, eu preciso pensar ela antes. Não, não, Sim. não é do nada que ela vem, ela tem. Em algum lugar ela nasce, aí a gente procura meios aqui, ferramentas aqui, para fazer aquilo que nós vimos aqui, aqui. Uhum. Falei, cara, uma imaginação bem utilizada, a gente cria um mundo. O mundo que a gente vive, constrói, precisa de uma imaginação bem nutrida, bem trabalhada, assim. Sim, e assim, Aí, Ana, e também acontece porque muitos pais, né, eu digo para eles, contem histórias vocês para as crianças. Você não tem que comprar cada vez um conto ou um livro para contar algo. uhum, As histórias, mas eles dizem, mas eu não tenho imaginação para isso. É um uhum, exercício, né, Ana? Realmente é um exato. exercício. Você começa a fazer e daqui a pouco aquilo se torna algo muito natural, né? Porque Sim, realmente perdeu essa liberdade, essa conexão com as histórias, porque o ser perdeu. humano é um ser narrativo, A faz gente é. parte de nós, Faz. né? A narrativa faz parte de nós. Então nós somos seres narrativos. Então isso é um autorresgate, na verdade, é resgatar a nossa essência, né? É. Então, tem tanto lá para a gente fazer metáfora, quanto para a gente Tá. utilizar esse resgate da memória, e o Uhum, foco é nesse começo. Criar. uhum, Esse ofício do contador de história não é um foco assim, gente, vamos apresentar aqui para a turma, ou então na uhum, palestra. Não. Tem também, né? Tem técnicas junto aqui na oficina para você conseguir apresentar olhares, tom de voz, e como que. Tem, enfim, tem, né? claro. Mas não é o foco. A Uhum, grande maioria da oficina, o tempo da oficina, o foco da oficina é esse processo imaginativo de organizar o horizonte significado, as coisas no horizonte significado dentro de uma narração. E aí existe muito, eu promovo bastante essas perguntas. O que te faz humano? Qual que é o presente da sua história? De quantas formas você pode olhar, de quantos ângulos você pode olhar isso que você está me contando, aí essa memória que você está me contando, de quantas outras formas a gente pode ver? E aí tem exercício, aí os colegas vão trabalhar. E aí é rico trabalhar isso em grupo, porque a gente precisa do outro também para se uhum. reconhecer, E, né? e essas oficinas, assim, ó, elas, como que estrutura elas têm? É online, é online pré-gravada, ou vocês formam grupos de trabalho? Como funciona? Funciona. Aí vim para cá, né? Enquanto eu estava lá no Brasil, no presencial, a cabeça só funcionava É presencial. presencial, sim, Aí vim para cá e falei, meu Deus, eu preciso me agilizar. Eu preciso sim. saber mais de mundo virtual, saber mais essas coisas e tal. E comecei a adaptar. Como que eu posso adaptar o que eu faço presencial no online? Olha, eu vou dizer para você Uhum, que 90% das coisas. Claro, tem coisas que eu preciso muito da presença, mas 90% de tudo que dá para fazer online. Então, as oficinas são, eu prezo muito por grupos pequenos, porque uhum, como eu também utilizava comunicação não violenta, e eu promovia grupos de estudo de comunicação não violenta, e eu via que menos no online ao vivo abria espaço para a pessoa conseguir ter a coragem e o conforto de falar aquela coisinha mais doidinha, assim, sabe? Porque sim. quando você tá com o mundo, você fica com vergonha de se expor. E Então, também nem todos têm, e claro, se tem muita gente, né, na sala virtual, uma coisa é a não vergonha dá de se expor para tempo. pessoas que você não É, conhece. Outra coisa é porque talvez nem pessoas que querem se expor não vão ter a oportunidade exatamente porque tem muita gente, né? sim, sim, exato. E não dá tempo, né? Então, Uhum, são oficinas, são realmente oficinas, ou seja, eu explico e você faz, é para você aprender, ela é totalmente prática. E você no uhum, final você vai contar para nós o conto que você criou no decorrer dessa oficina. É uhum, muito louco. Por quê? Também existe você casa o lógico e de uhum, repente as pessoas começam a usar a intuição e que insegurança usar a intuição. uhum, Mas eu só tô acostumada a usar lógica, porque a escola é assim, porque eu preciso tirar nota, porque. Tá, mas e como que você. Daí ela fala, gente, eu não sei. Todos, vou falar pra você, todos falam. Olha, eu sentei e veio a história. A história veio. Ninguém uhum, nunca consegue explicar como é que veio a história, mas sim. sai cada história. Então você também resgata você se familiariza com você mesmo e com as maneiras que você vai para a realidade. Essas oficinas, então, são online, porque, enfim, estou aqui na Inglaterra agora. Dá para ser presencial. Esse ano eu ia para o Brasil, mas teve Covid, então enfim, Sim. não tenho mais Duas, presencial. duas. Sim. É.
Ai, ai, ai. E aí, e é ao vivo. Então, como a de memórias, a oficina de contos biográficos, ela é uma oficina que a gente está falando de memória, e eu não preciso toda aquela introdução da reprogramação para explicar o contexto, para onde a gente está indo, ela é totalmente online, ao vivo, aqui na hora. A oficina de contos criativos ela é mista, porque para mim ganhar tempo nos encontros, essa parte de embasamento, o que é constelação, o que é reprogramação, toda essa explicação que eu dei, é aula gravada. Então, daí a pessoa chega na oficina, ela não tá perdida, né? Ela sabe pra onde que eu tô tirando as coisas que eu tô falando, assim, né? Tipo, a Dani tá me propondo os negócios. Não, a pessoa já sabe e a gente já vai pra prática. Então, as duas são altamente práticas, ao vivo e online e ao vivo. Que legal. E alguma... Vou abrir a porta aqui pra criatura. Claro. Juliana, depois... Oi, Juliana, depois você me fala, te conta, hein? Fiquei curiosa. Que bom, que legal. Eu espero que você tenha se sentido assim, contente, sabe? Oi, não, tô chegando. Respondendo aqui. E temos perguntas. Vamos. Eu acho que tem uma pergunta aqui da Vanessa, né? A Vani lá em cima, ela perguntou: Aninha, meu filho tem 9 anos, eu fiz um pouco de reprogramação com ele, mas no lado esquerdo. Quanto tempo eu preciso fazer a ele? Dias. Ele ainda tem medo de dormir sozinho. Vani, se tu tá aí, a reprograma... Ai, eu li meio assim. Será que quem tá vendo depois não vê o comentário, entendeu? A filha dela, o filho dela tem 9 anos. Vamos ler. Uma pergunta. Vamos. Aninha, meu filho tem 9 anos e fiz um pouco de reprogramação com ele, mas no lado esquerdo. Quanto tempo eu preciso fazer em dias, né, para ele? Ele ainda tem medo de dormir sozinho. Então, essa é a pergunta dela. Reprogramação, quando você vai fazer isso, que é sono REM, baixou a frequência de onda, você faz o lado direito. Você não faz o lado esquerdo. O lado direito retém, o lado esquerdo elimina. Esquece. Então já vai prestando atenção. Se você tem dor de ouvido do lado direito, é porque você ouviu uma coisa que você não queria. Se você tem, né? Ou então assim, você tá, tipo, esperando ouvir alguma coisa, sabe assim? Você tá esperando a promoção do chefe, você tá esperando um namorado, ou enfim, o ficante te pedir namoro. Você tá ouvido direito. Se você ouvir uma coisa, tipo assim, sei lá, tenebrosa, e você não tá esquecendo, você vai ter no ouvido esquerdo, tá? Então, né? Aí, então, se você vai reprogramar, se você vai dar uma informação, é no ouvido direito. Detalhe, a gente, neste momento, é muito interessante a gente não julgar. Dar nome não é julgar. Então, se a gente vai falar, por exemplo, assim, ai, filho, você viu que o coleguinha brigou com você, o coleguinha foi muito ruim, essas coisas não se fazem. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Porque tudo tem um porquê. A gente quer dar nome para as ações. Você fala assim, poxa, você ficou chateado com o coleguinha, é triste, o que ele fez dói, deixa o coração da gente apertado. Como será que deve estar na casa dele? A gente consegue compreender? E como você consegue, você sabe, você vai dando nome para as coisas. Ele ainda tem medo de dormir sozinho. Tem tanta coisa dentro desse tema. Ele é meio amplo. É medo de escuro, é medo de... Bom, primeiro que a gente é mamífero, né? Apesar de que 9 anos já é uma fase um pouco mais tarde, mas veja, a gente vai para a etologia, vai para essa parte mais animal. Mamífero, na natureza, larga filho sozinho? Não larga, é perigoso. Você sempre tá ali pertinho, porque ficar sozinho é sinônimo de perigo, é sinônimo de morte, é sinônimo de, sabe? Então, muito natural as crianças terem medo de ficar sozinhas. A gente dorme com o marido, e daí a gente quer que os filhotinhos fiquem. Não, vai lá. Eles não têm nem capacidade neurológica, nem psicológica de elaborar os próprios sentimentos. Sim. Ai, aquele medinho, aquele frio na barriga, aquela coisa. Sabe, a gente precisa dar nome. Vai, filho, o que é isso que está acontecendo? Será que você precisa de ajuda? E aqui uma história super vai caber bem. Conta uma história enfim, não sei como é que você vai inventar ou você vai cair. Use esse critério de que essa criança, mesmo com medo, e o medo faz parte, aceita o medo, ela conseguiu encontrar junto com o medo a coragem dela, porque as duas são como se fossem irmãs. O medo ajudou ela a ser sensata na vida, e aí, sei lá, ela ganhou uma moeda, ela ganhou um colar, ela ganhou uma varinha, e aí se você puder ter esse objeto, que é uma âncora, que representa esse sentimento de coragem, de contentamento, de conforto, dá o objeto para o filho.
para ele segurar à noite. Porque daí você não precisa ficar contando a história inteira toda vez, né? Você quer atalhos. Para quê? Para você acessar os sentimentos que te deixam confortáveis, que te Sim, empoderam. Então, daí você conta a história, põe dentro da narrativa, essa história vai despertar emoções, e se você tiver um objeto, uma âncora, na próxima vez você só fala, filhote, você tá com a sua moeda aí? Quer que a mamãe coloque aqui do lado? É o que eu faço aqui em casa, né? O cachorrinho do meu filho ouvia as histórias lá naquela árvore na frente da escola. O cachorrinho do meu filho, eu comprei um bem pequenininho da história que eu inventei, ia dentro do bolso. O cachorrinho do meu filho tá em tudo que é lugar, tá fedido. Mas tá ali sim. o bendito, entendeu? E ó, já Mas é vai fazer. importante, as âncoras, elas são âncoras emocionais que ajudam, né, a enfrentar esses momentos difíceis, sim. Nossa, e já vai fazer quase um ano. Mas o que acontece? A gente mudou de cidade. A gente tá num país diferente. Sim, é uma E isso são mudança. mudanças físicas. Se na sua Sim, casa, o que tá passando? A avó tá bem? Se eu não me engano, eu não lembro se na casa da Vani, a mãe dela passou por algum momento. Você entende que esses momentos de turbulência emocional também geram medo? E para a sim, gente conseguir insegurança, regular a nossa. Exato! exatamente. Dormir sozinho, você dorme sozinho porque você dorme sozinho e tranquilo, porque você confia de que se passar alguma coisa, papai e mamãe vão vir ajudar, mas talvez Isso. a criança esteja, ainda mais nesse momento de Covid, onde tanta morte, tantas dificuldades, a criança está pensando, e se eu ficar sozinha, quem vai me cuidar, né? Uhum, uhum. E, nossa, é uma temática assim bastante ampla Bem mesmo. ampla. E tem mais uma coisa que é importante a gente saber. Crianças até. Vai até os 13, 12, 13 anos, quando você começa essa fase hormonal, às vezes 11, dependendo. Quando entra na fase hormonal, e aí você já entra para uma fase. Mas até aí, criança está a serviço de pai e mãe. O que que isso Sim. significa? Ela está compartilhando seu espaço psicológico e emocional. Então, não Uhum, necessariamente o medo é dela, como uhum. criança, porque afinal de contas, desde que nasceu, você cuida dela, você dá colo, você deixa dormir juntinho, daí, ou se chama no quarto, que se dorme no quarto, você vai lá e atende. Não tem razão para a criança ter medo. Ela nunca passou por nenhum trauma. Talvez não é dela, da vida curta de criança dela. Talvez ela está a seu favor. Tá captando coisas de você. Você tá com medo de Tá perder o emprego? projetando talvez medos seus. Quantos não estamos Sim, nós com medo? Se a gente perde o emprego, a gente perde o dinheiro. Dinheiro é vida, é vitalidade. Meu Deus, então é uma ameaça de vida. Fora a ameaça uhum, de vida do Covid. Tipo, não uhum. sei, é um perigo que tá chegando, porque você não vê o Covid. Covid é uma coisa que tá vindo de algum lugar, né? Você, meu Deus do Exatamente. céu! Então, é uma ameaça que vem de trás. Se o povo tá tendo torcicolo, dor no ombro, dor de cabeça aqui atrás, Sim, super comum, porque a gente tá acessando uma emoção que, enfim, biologicamente, fisicamente no corpo, afeta essas áreas de impotência, de insegurança, de perigo, não sei onde tá. Então, gente, super comum a criança ficar com medo. Imagina. E se o sim. escuro, a noite, não é o nosso desconhecido, não é um lado que a gente não vê? Porque é Exatamente, bem metafórico, simbolicamente, vai. claro, É, é muito simbólico, sim, 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 que tem a ver exatamente com o desconhecido, né? Esse, isso. principalmente para a criança, que é algo muito desconhecido. A criança não anda na rua sozinha pela noite. Então, para Não. ela, é símbolo do desconhecido, símbolo do desconhecido e também do proibido, né? Do Uhum, proibido, uhum. porque para a criança está proibido, a criança não sai sozinha à noite. Nós sim saímos, então nós já estamos mais E aí acostumados. a Mas gente já simbolicamente, conhece, daí a gente consegue lidar com o nosso medo, e a gente sabe onde deixar papai de pano à exatamente, noite, mas a criança não tem experiência de vida. Então, exatamente. são Temos tantos umas perguntas lugares. aqui, ó. Temos umas perguntas, olha só. JG Gazola, Aí, não sei se Juliano, você... contos possuem um Juliano, tamanho específico? experimentei, Curtos mas ou. espera, experimentei compor um conto para a bioliderança e ficou top, quero mais. Aí depois ele disse assim, ó, contos possuem um tamanho específico, curtos ou longos? Existe relação à potência do conto? Tá, legal. O Juliano, ele é coach. Nossa, show de bola. Ele é lá do Paraná. Bem conhecido meu. E também anda aí por esses mundos de reprogramação, enfim. Não tem um tamanho específico. O que eu falo é, aqui, a título de tradição oral, que é isso que eu estou fazendo, porque você vai escrever um conto nas oficinas, você vai criar um conto, mas não é literatura, sabe? Você vai criar para organizar sua ideia, porque o objetivo é contar.
Nesse cenário, nesse ambiente, o que orienta é até 8 minutos. 8 minutos é uma página e meia de conto. É bom o suficiente para para prender a atenção do seu ouvinte, além das técnicas de contação que daí você vai desenvolvendo com o tempo. Mas não tem não, já ouvi contação de história de 30 minutos. Não sei como é que aquela contadora lá memorizou todas as partes. Não memoriza, na verdade. Você tem um mapa mental ali e cada vez que você conta a história, você conta de um jeito diferente, mas você mantém o esqueleto da história. Sim, exatamente. Existe relação à potência do conto? A potência do conto vai estar na sua capacidade de trabalhar contrastes. Porque a nossa consciência nasce de contraste. Se você vai compor um conto sobre, sei lá, alguma coisa que foi muito engraçada, é humorado, é bem humorado o seu conto. Traga a contraparte do humor, que é essa profundidade, essa melancolia. Vai ter, se você começar a olhar para a sua vida por um momento, vai ter. Tipo aquele filme Divertidamente, quando a alegria se dá conta que o momento alegre foi tão alegre porque a tristeza estava lá antes, dando, né, equilibrando essas nossas polaridades. Então é Exatamente. isso que faz um conto ficar potente, a nossa capacidade de trazer os contrastes nele. Porque é um respiro, é um respiro. Alguém falar sobre, tocar nesse assunto, contar uma história sobre esses dois lados, trazer, a gente fala, ai, nossa, alguém me compreendeu? Porque todo mundo tem os dois lados dentro da gente. Só que socialmente não é bem visto, né? Mas não essas polaridades fazem parte de nós. Se não ser polarizado. Mas não deixa de existir porque socialmente a gente não pode fazer. Continua lá dentro e de repente você poder tocar nesse assunto de uma forma significativa no horizonte significado. Sim. Dentro do conto é maravilhoso. Sim. Sim. Tem mais? Será? Opa, tem mais pra gente. Vale. Vale, minha amor. Vale. Tranquilo. Tranquilo, vale. Ó, a Vani respondeu ali que ela faz isso. Ele ficou na UTI quando nasceu. Sim. Já está. Muito obrigada. Beijo, Vânia. Sempre um prazer. Talvez. Vale. Espera um pouquinho, tá bom? A Maria Fernanda falou, ela fez um conto de 7 páginas. Sim. Mas é tranquilo, mas tudo bem, né, Fê? Foi o quê? Uns 20 minutos de conto. E aquele conto seu da oleira e tá lá no coração. Seu colunista no Jornal Paraná. Possível colocar contos com 3.500 caracteres? Ju, eu acho que 3.500 caracteres é longe. Se eu não me engano, uma página e meia, ela dá uns 500 mais ou menos. O contraste, ele falou contraste, entendi, contraste incrível. Tem mais uma pergunta aí. Sim. Ju, então, eu respondi. 3.500 para tradição oral, para conto é longo. Sim. Mas Ana, vamos regra. Sim, Ana, vamos fechando que já tá todo tempo aqui. Vamos. E aqui as coisas se torceram aqui em casa, Ana. Faz parte. Sim. Espera um momentinho que a mamãe já vai fazer isso contigo, tá bom? Sim, já vai esperar. Espera um pouquinho, tá bom? Flor. Vamos fechando já, Ana. Vamos. E se alguém tiver alguma pergunta, entre lá no perfil da Ana. Unicórnio. Deixa eu deixar aqui, ó. Unicórnio. Escreve aí o teu perfil para todo mundo se conhecer. Sim. Estou escrevendo para aplicar. Gente, tá ali. Contoterapia. Qualquer coisa, manda pergunta que eu respondo. Isso, gente. Entra lá. Grata, Dani. Isso. Grata, Clau. Gente, eu vou me despedir, porque aqui ó, um beijo. Um beijo. Todo mundo já conheceu o trabalho da Ana. Já apresentei o trabalho da Ana. E agora, tchau.